No momento em que a mulher fechou a porta, o destino daquela noite já estava selado. Vendo que a porta de madeira ainda estava um pouco aberta, um homem intrometido rapidamente avançou e a fechou com força. Antes de sair, ele ainda lançou um olhar para a garota, com uma expressão de "ainda bem que estou aqui". Até que a temperatura da sauna subiu para 185 graus Fahrenheit, cerca de 85 graus Celsius, um dos presentes finalmente não aguentou mais o calor escaldante e decidiu sair. No entanto, ao tentar empurrar a porta de madeira, que normalmente se abria facilmente, percebeu que ela estava completamente travada. O homem ao lado achou que a garota era fraca demais para abrir a porta, então decidiu demonstrar sua força masculina, mas ele superestimou suas habilidades. Não importava o quanto tentasse, a porta parecia estar soldada. Teimoso, ele afastou os dois outros presentes e respirou fundo, usando toda a força de seu corpo musculoso para investir contra a porta. Mesmo com a dor intensa em seus braços, ele não desistiu. Pela primeira vez, ele começou a se arrepender de tomar suplementos de proteína. Se uma tentativa não bastava, ele tentava repetidamente. Mas por mais que se esforçasse, a porta permanecia imóvel. A força bruta não ajudava em nada. A garota, vendo a situação, não conseguiu mais conter o desespero. Ela sabia que se aquilo continuasse, o calor crescente os transformaria em carne seca. Correndo até a porta, ela começou a gritar por socorro, esperando que alguém de fora os ouvisse. Mas por mais que gritasse, ninguém respondia. O homem percebeu que só havia uma solução: descobrir o motivo da porta estar presa antes de pensar em como sair. Felizmente, a garota conseguiu ver através da janela de vidro que uma escada estava bloqueando a porta do lado de fora. A cena os mergulhou em desespero. Se a porta estivesse apenas emperrada devido à expansão da madeira pelo calor, ainda poderiam encontrar uma forma de abri-la. Mas, naquela situação, só podiam contar com a ajuda externa. Os três já estavam presos na sauna há mais de 10 minutos. Se continuassem assim, sofreriam insolação. Com o corpo incapaz de regular a temperatura, começariam a sentir tontura, náusea e poderiam desmaiar. E quando isso acontecesse, nenhum milagre poderia salvá-los. Enquanto todos estavam sem saída, a garota percebeu algo de estranho embaixo do termômetro na parede. Ignorando a discussão dos outros, ela foi examinar. Seu comportamento chamou a atenção dos outros. O homem, intrigado, arrancou o termômetro da parede e descobriu que havia um controlador de temperatura escondido ali. No entanto, ao contrário dos termostatos comuns, este não tinha nenhum botão de ajuste. O homem logo deduziu que, por se tratar de uma sauna, a temperatura era controlada externamente. O aquecedor começava a funcionar de acordo com a configuração feita fora do cômodo e parava ao atingir a temperatura desejada. O problema era que ninguém sabia qual temperatura havia sido definida. Com o aquecedor funcionando sem parar, uma das garotas entrou em desespero. Ela pegou uma colher de madeira e começou a bater violentamente contra o vidro da porta, mas com sua força limitada não causou quase nenhum dano. Vendo o desespero dela, o homem teve uma ideia para prolongar a sobrevivência do grupo. Ele pegou uma toalha e, apesar das pedras já estarem incandescentes, estendeu a mão e segurou uma delas. Como esperado, queimou-se imediatamente, mas ele não desistiu. Usando a colher de madeira, conseguiu retirar uma pedra grande da pilha de pedras quentes e a jogou em um balde de madeira. No mesmo instante, uma fumaça densa se espalhou. A intenção era esperar a pedra esfriar completamente. No entanto, a garota impaciente o pressionou para agir rápido. Sem escolha, ele pegou a pedra ainda quente e a lançou contra o vidro da janela. Para sua surpresa, o vidro era extremamente resistente. Mesmo após dezenas de golpes, só conseguiu deixar alguns arranhões. Em pouco tempo, sua mão começou a sangrar devido ao esforço excessivo e sua força foi se esgotando. Com a falta de oxigênio na sauna, sua respiração ficou ofegante, mas a ideia de morrer ali o fez reunir suas últimas forças. Com mais alguns golpes, o vidro finalmente se quebrou. Antes que ele pudesse respirar um pouco de ar fresco, uma das mulheres o empurrou e enfiou a cabeça pela abertura, como um animal desesperado. Exausto, ele só conseguiu se apoiar nas duas garotas e respirar o ar misturado com dióxido de carbono. Com a abertura da janela, a temperatura da sauna começou a cair, mas o homem percebeu um problema ainda maior. Conforme a temperatura caía, o aquecedor continuaria funcionando para compensar a diferença. O fluxo de ar externo faria a sauna se transformar em um forno ainda mais potente. Para evitar isso, o homem pegou uma pedra, embrulhou-a em uma toalha e jogou pela abertura, tentando acertar a escada que travava a porta. Infelizmente, sua ideia não funcionou. Por mais que tentasse, a pedra nunca atingia o alvo. Quando finalmente desistiu, a sauna mergulhou em silêncio absoluto. Eles sabiam qual seria seu destino. Enquanto esperavam a morte, o homem olhou para a lâmpada na parede e teve um insight. Se destruísse a fiação elétrica, poderia causar um curto-circuito e desligar os equipamentos da sauna. Agindo rapidamente, ele retirou a lâmpada, molhou uma toalha e a enrolou no cabo de madeira da colher. Em seguida, tocou na fiação elétrica. Um som alto de curto-circuito ecoou pelo ambiente, mergulhando a sauna na escuridão. O homem caiu no chão, tremendo devido ao choque. Porém, para sua infelicidade, o aquecedor ainda estava funcionando. Ele subestimou a inteligência do dono da sauna, que havia separado os sistemas elétrico e térmico. Sem luz, a esperança se esgotava. Quando recobrou a consciência, a desesperança o dominou. Ele correu até o aquecedor, tentando destruí-lo à força. Mesmo sendo queimado até os ossos, persistiu até que finalmente conseguiu derrubá-lo. Mas isso causou uma enorme explosão. A garota, que conseguiu escapar, olhou para trás e viu que o homem havia sido completamente desfigurado pela explosão. Mais fraca e desesperada,
Ignorou tudo e correu para a sala de estar, bebendo uma garrafa de água para se recuperar. Quando finalmente se acalmou e sentou-se na cama, parecia uma criança assustada, mas no instante seguinte viu a cena que mais temia. O corpo de seus companheiros estava caído no chão, inerte. Foi então que ela percebeu. Sua fuga da sauna foi apenas uma ilusão antes da morte.